Volta, 4 horas e 23 minutos aqui em Brasília, no horário de Brasília. A gente volta falando a respeito de Sóstenes Cavalcante, ele mesmo. A gente já falou dele várias vezes aqui no programa hoje. Isso porque o líder do partido de Bolsonaro na Câmara acabou revelando a coluna de Paulo Capelli, que é contra a cassação do deputado Glauber Braga. Mas eu vou aproveitar que o Capelli está aqui comigo e ele é que vai contar essa história pra gente. Oi, Capelli, boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Pois é, o Sóstenes Cavalcante é líder do PL, partido de Bolsonaro, partido de direita, e se mostra no campo pessoal contra a cassação de Glauber Braga. E por que no campo pessoal? Porque ele diz que tem duas posições. Uma, como líder do PL na Câmara dos Deputados, e aí ele diz que a bancada será suprema ao escolher a posição, e a posição hoje do PL é pela cassação de Glauber Braga do PSOL. Só que ele, Sóstenes, tem uma posição particular que é contra a cassação. Ele acha que o Instituto da Cassação tem sido banalizado, acha que cassação deveria valer para casos mais graves, como casos de corrupção, como o caso da Flor de Lis, que envolveu assassinato, mas que o caso de Glauber Braga, que expulsou um manifestante, um militante do MBL, a pontapés da Câmara dos Deputados, deveria ser, na visão de Sóstenes, passível de 6 meses de suspensão. Aí, para fazer jus aqui essa entrevista que eu fiz, vou traduzir, pegar aqui, transcrever, falar aqui esse trecho rápido do Sóstenes. Disse o líder do PL: pessoalmente, acredito que cassação deveria ser para casos graves, como corrupção ou da Flor de Lis, por exemplo. Acredito que uma punição de 6 meses de suspensão, no caso de Glauber Braga, estaria de bom tamanho. E Sóstenes Cavalcante, líder do PL, prosseguiu: já conversei com deputados, Arthur Lira entre eles, sobre o caso de Glauber Braga. Sempre disse que a Câmara errou ao cassar Daniel Silveira lá atrás. E agora acho que pode cometer o mesmo erro. Contudo, como líder do PL, não posso destoar da posição da bancada do partido, que se mostra favorável à cassação. Vou acompanhar a posição da bancada. Foi isso que disse Sóstenes. Neila. Bom, hoje nós falamos com a esposa do deputado Glauber e também deputada Sâmia Bonfim. Ela, mais uma vez, bateu na tecla da questão da perseguição política de Arthur Lira e também da direita contra Glauber Braga. Disse que o Glauber está sendo taxado, Capelli, como um grande fanfarrão dentro da casa, como se fosse aquele baderneiro, que os parlamentares não são favoráveis a ele. Ele não é uma pessoa benquista entre os deputados. Inclusive, quem falou isso também com a gente hoje foi a Bia Kicis, que disse que Glauber é famoso por não ser benquisto entre os deputados, e a Sâmia disse que isso aí é um exagero. Você já ouviu falar sobre isso também? Já ouvi. Na Câmara, tanto políticos do PL como políticos do Centrão avaliam que Glauber Braga tem uma postura muito estridente, muito a favor, por exemplo, da cassação de outros políticos também. Ele é muito do campo ideológico da esquerda, e isso acaba pesando agora. Eu conversei com alguns deputados do PL que, sob reserva, me disseram o seguinte: olha, a gente é contra a cassação de Glauber Braga, só que a gente vai votar a favor para o PSOL e para Glauber Braga sentirem o que eles fazem com a gente, deputados de direita, querendo muitas vezes propor a cassação à justiça de políticos de direita por discursos na Câmara e coisas que não seriam graves na visão desses parlamentares de direita. Ou seja, essa convivência atrapalha bastante Glauber Braga a conseguir os votos necessários para impedir a cassação dele na Câmara dos Deputados. Lembrando que, para que ele seja cassado, tem que haver a votação da maioria absoluta de seus pares na Câmara dos Deputados. E até um exemplo curioso que me deram, Neila, foi o seguinte: Guilherme Boulos, um deputado bastante de esquerda, bastante ideológico, mas que cumprimenta os parlamentares, tem ali uma boa interlocução, é educado, não tenta, digamos assim, impor a cassação a políticos de direita por falas, por discursos. Ou seja, Boulos, se estivesse nessa situação, mesmo sendo tão de esquerda quanto Glauber, teria uma maior facilidade para se livrar da cassação por conta da convivência ali no cafezinho, na convivência entre seus pares na Câmara dos Deputados. Cafezinho que, inclusive, tem um pão de queijo maravilhoso, um biscoito de queijo maravilhoso lá na Câmara dos Deputados. Recomendo para quem estiver por lá, ali pertinho do Salão Verde. Olha, me ajuda nessa análise, porque, olha, o que a gente escuta falar é que o Glauber fazendo greve de fome e colocando o holofote, ainda mais holofote, nessa possível cassação dele, estaria prejudicando a ele mesmo. Vimos várias pessoas falando hoje de bastidor
que isso estaria atrapalhando ele, porque estaria irritando os próprios parlamentares. Essa greve de fome estaria irritando os próprios parlamentares até de esquerda. Então, Capelli, você acha que isso pode estar prejudicando a situação dele? Eu acho que muita gente ali não gosta desse holofote ali 24 horas, né? Assim, a gente recebe comunicados da equipe do Glauber Braga praticamente a todo momento. Ó, Glauber fez o exame tal, Glauber está bebendo tantos litros d'água, enfim. E fica aquela questão ali toda hora focada para ele. Muita gente não gosta disso. Há também quem acha que ele tem que jogar o holofote, porque senão a cassação é praticamente certa. E tem um ator muito importante nessa história que é Arthur Lira, do Progressistas, ex-presidente da Câmara, né? Saiu há poucos meses da presidência da Câmara, mas se mantém muito influente na casa. E por que Lira é um personagem central nessa história que envolve a possível cassação de Glauber Braga? Glauber Braga, como deputado de oposição, já no governo, ainda no governo Bolsonaro, criticou bastante a atuação de Lira em relação ao chamado orçamento secreto. E Glauber Braga agora atribui a cassação dele no Conselho de Ética, né, que votou pela cassação, vai ao plenário, atribui boa parte dessa articulação a Arthur Lira. E está certo, Lira tem articulado nos bastidores contra Glauber Braga, tanto que Sóstenes, nessa conversa que teve comigo, ele disse que conversou com Lira, que avalia que seria um erro Lira continuar apoiando a cassação de Glauber Braga, assim como apoiou a de Daniel Silveira, que na avaliação de Sóstenes também foi um erro. Ou seja, são vários fatores ali colocados que vão muito além do que aconteceu, de fato, com o Glauber Braga, né, que foi o episódio dos pontapés, que ele expulsou um militante do MBL a pontapés. Ou seja, tem uma influência muito forte de Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, recém-saído do cargo, e que por isso mantém uma influência muito grande na Câmara dos Deputados, e tem também a questão do Glauber Braga ser visto como um deputado muito ideológico de esquerda e que bota o dedo na cara dos outros parlamentares, de seus colegas, dos quais ele discorda. Agora, falando sobre Hugo Mota, você falou sobre Arthur Lira, a gente sabe que o Hugo Mota segue ali os parâmetros, digamos assim, de Arthur Lira. E Hugo Mota, eu até falei isso aqui hoje, o Hugo Mota hoje é o personagem que está no meio do fogo cruzado. Tem que agradar o Supremo Tribunal Federal, tem que agradar a direita, tem que agradar o governo. Hugo Mota acabou de voltar de uma viagem à Ásia, ao Japão e ao Vietnã com o presidente Lula, conversaram bastante, tem muito projeto do governo que precisa ainda ser aprovado, um deles a PEC da Segurança Pública. Mas voltando ao assunto, então, Glauber Braga, eu fiz toda essa contextualização porque Hugo Mota está equilibrando os pratinhos e há quem diga que ele não apoiaria essa questão do PL da anistia para não atrapalhar a relação dele com o Supremo Tribunal Federal. Pode ser também uma vertente de pensamento do presidente da Casa? Sim, a vertente de pensamento de Hugo Mota tem sido essa, não só para não desagradar ao STF, mas também para não desagradar ao governo Lula, com quem ele vem mantendo uma ótima interlocução, né? Tanto que agora, Neila, você falou da viagem que eles fizeram, ou seja, Hugo Mota tem toda uma preocupação de manter uma boa relação com o governo Lula, com o Supremo Tribunal Federal, contudo, ele também se elegeu com o apoio dos votos da direita para a presidência da Câmara dos Deputados. E nesse acordo estava a questão da anistia, de que seja pautado, não de que Hugo Mota atue para aprovar o PL da anistia aos manifestantes do 8 de janeiro, mas que ele ao menos paute o tema para que ele seja votado no plenário da Câmara. E o que acontece? Hoje, como o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, reuniu as assinaturas necessárias para que o projeto seja votado em regime de urgência, resta pouca margem de manobra a Hugo Mota para que ele segure o texto, né? Agora ele vai ter que botar esse texto para votação, né? Sob pena de descumprir, né, o próprio regimento da Casa e a vontade da maioria do parlamento, que manda o regimento, né? Olha só, houve o recolhimento das 200 e tantas assinaturas para que o PL da anistia seja votado. Hugo Mota vai ter o seu primeiro teste de fogo, mas acredito eu, isso é uma análise, que ele irá votar o PL da anistia, vai pautar o PL da anistia para não comprar uma briga com o próprio parlamento. E aí ele vai virar para o Supremo e dizer, olha, segurei até onde pude, não pautei por conta própria, mas agora, como a oposição conquistou os votos necessários para que seja votado em regime de urgência, eu não consigo fazer mais nada. Então, acredito que é isso o que acontecerá. Hugo Mota conseguiu uma saída honrosa, digamos assim, para falar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que agora não tem jeito, ele vai ter que pautar o PL da anistia.
Capelli, das últimas vezes que eu conversei com o líder, com o Sóstenes, ele falou num tom assim de dívida, como se Hugo Motta devesse ao PL e devesse principalmente a Jair Bolsonaro a eleição dele como presidente da Câmara dos Deputados e que o PL da anistia seria o pagamento dessa dívida específica. Também procede isso? É verdade. Nas conversas que demandaram ali, né, o apoio do PL a Hugo Motta, estava colocada a questão da anistia, e uma coisa que Bolsonaro fala bastante, com frequência, é que o PL decidiu apoiar Hugo Motta, do Republicanos, à presidência da Câmara, antes do PT. Ou seja, o partido de Bolsonaro foi antes do partido de Lula nesse apoio a Hugo Motta, que é um deputado de centro. Ou seja, o apoio de Bolsonaro, que tinha também um apoio do centro ali a Hugo Motta, foi determinante para que o PT olhasse e falasse, olha, se a gente for contra o Hugo Motta e lançar uma candidatura de esquerda, a gente não vai conseguir indicar para cargos na Câmara, ter influência sobre a presidência da Câmara. Ou seja, vamos também fazer essa composição, né, uma composição que uniu de Bolsonaro a Lula, para cada um ter um quinhão ali, né, na Câmara dos Deputados e também ter os pleitos mais urgentes atendidos. E entre esses pleitos urgentes, no caso do PL, está a anistia. Então, o PL está certo de cobrar, essa questão foi colocada no acordo, por muito tempo ficou em sigilo, né? O PL não disse de cara que isso estava sendo colocado, Bolsonaro em nenhum momento falou isso, mas... Foi um acordo mesmo, foi pedido. Exatamente, foi um acordo que aconteceu, e aí, depois de eleito, Hugo Motta acenou que iria pautar o PL da anistia poucos dias depois de eleito, depois recuou. Ou seja, aí ilustrou bem aquilo que você disse, Neila, de Hugo Motta tentar ficar equilibrando os pratinhos ali para não deixar nenhum cair. Mas chega uma hora que fica impossível agradar a todos. Falando sobre o Sóstenes, para eu encerrar esse assunto específico, na última sessão do Conselho de Ética, que foi, então, aprovada a cassação de Glauber Braga, o deputado Nicolas Ferreira estava numa chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a gente já sabe que Bolsonaro é favorável à cassação do Glauber. Essa decisão do Sóstenes de não apoiar a cassação do Glauber não vai contrariar a parceria dele com o Bolsonaro? Não contraria, porque ele deixa claro que essa é uma posição pessoal e que, como líder do PL, ele vai apoiar o movimento da bancada, que hoje é, sim, pela cassação. Ele deixa isso bem claro na entrevista, dizendo que a posição pessoal dele é contra a cassação, que acha que a cassação deveria ser para casos de corrupção, casos mais graves, e que uma punição de 6 meses seria suficiente para Glauber, só que ele também deixa bastante claro quando fala, olha, como líder do PL, sou favorável à posição do partido, e a posição do partido é hoje, sim, pela cassação. Ou seja, por mais que Sóstenes tente conversar com colegas de partido e até fora do partido, como o Arthur Lira, que é do PP, Sóstenes também deixa claro que, como líder do PL, apoiará a posição do partido, que hoje é majoritariamente pela cassação de Glauber Braga, pelos motivos que a gente conversou aqui. Não só por ele ter expulsado o militante do MBL a pontapés, mas por ser um deputado visto pela direita como um deputado muito ideológico de esquerda, inclusive que bota o dedo na cara e vai para cima de seus adversários políticos. Então, há vários fatores que tornam a situação de Glauber bastante complicada. A novela Glauber a gente continua acompanhando, mas eu queria contar para vocês que na semana passada eu estava em uma reunião e aí chegou um colunista dizendo que tinha uma bomba e eu fiquei assim de olho esperando que bomba era essa e aí ele me contou o que era. Eu falei, você vai entrar no boletim com isso. E ele continua com atualizações desse caso, que é um caso que envolve inclusive Lei Maria da Penha, de um deputado, que é o deputado Janones. Conta um pouquinho pra gente, Capelli, até porque você tem uma entrevista com ele, se eu não me engano, ainda hoje, certo? Estava prevista para hoje, Janones agora pediu para remarcar para amanhã, porque teve um imprevisto, teria que retornar a Minas Gerais hoje, e volta a Brasília amanhã e daria essa entrevista exclusiva aqui no Metrópolis amanhã para falar sobre esse caso da Lei Maria da Penha. E o que é esse caso? Janones foi acusado pela prefeita de Tuiutaba, em Minas Gerais, com quem ele teve um relacionamento, de chantageá-la com fotos íntimas para que ela fizesse o que ele queria na prefeitura de Tuiutaba. Ou seja, eles se relacionaram de forma amorosa entre 2014 e 2018. Janones fez imagens dela, a prefeita disse que as imagens foram feitas sem consentimento. Na imagem que Janones enviou a um secretário municipal aliado da prefeita Leandra Guedes, ela aparece de costas, então ela argumenta que não sabia que estava sendo
fotografada naquele momento, ela está de costas de lingerie, e o secretário municipal recebeu essa foto e falou para a Leandra, olha só, recebi essa foto aqui do Janones e uma mensagem dizendo que se ela não fizer, se você, prefeita, não fizer o que ele quer, ele vai continuar divulgando outras fotos e outros vídeos, que esse é só o começo. Então, essa foto e essa mensagem foram anexadas num processo que corre no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao qual eu tive acesso, e o Tribunal de Justiça concedeu medidas protetivas em favor da prefeita Leandra Guedes e contra o deputado federal André Janones, que não pode, por exemplo, se aproximar a menos de 300 metros da prefeita e nem postar fotos e vídeos dela em nenhum local, nem encaminhar para ninguém fotos e vídeos dela, e tampouco entrar em contato com a prefeita Leandra Guedes. Olha, a matéria toda, de fato, é uma bomba, envolve aí parlamentar, envolve Lei Maria da Penha. Lembrando que Janones também está envolvido em caso de rachadinha, caso que está sendo aí negociado, uma negociação aí que ele conseguiu fazer. Matéria completa sobre esse caso aí que envolve Lei Maria da Penha lá na coluna do Paulo Capelli. E amanhã, então, esperamos essa entrevista aí com o Janones, entrevista exclusiva para ele. Capelli, obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Só lembrando que aqui no Metrópolis a gente dá voz a todos os lados, né? A gente deu a versão da prefeita Leandra Guedes e agora André Janones entrou em contato querendo falar. Ele não havia atendido as ligações quando eu procurei antes de publicar a matéria, né? Tanto que a matéria foi ao ar sem a posição dele, porque ele não havia se manifestado, e depois da publicação da matéria, ele entrou em contato, dizendo, olha, quero dar minha versão, quero explicar o meu lado, e é claro, aqui no Metrópolis, a gente está aberto a ouvir sempre todos os lados. Maravilha, Capelli. Brigadão, viu? Até a próxima. Até a próxima. E a gente